assim, Azevedo, eu recebo muito essas perguntas nos comentários, nas lives. Pô, e o Garré? Esse Garré não joga nada. Pô, que enganação, que não sei o quê. Gente, olha só. O técnico Fernando Diniz está conhecendo um pouco mais de perto alguns jogadores, dentre eles o Garré. Em várias entrevistas, o Diniz já foi muito claro, né? Ele, pós-jogo, ele sempre falava, quando questionado sobre o Garré, dizia, olha, eu não tive muitas informações, não vi muito sobre ele, mas quero observar um pouco mais de perto, o que é legítimo, o que é honesto da parte do próprio Diniz fazê-lo, né? E é isso que ele está fazendo. Durante esse período de treinamentos, né, até o jogo oficial, dia 12, contra o Botafogo, atenção, torcedor, dia 12, lá em Brasília, o Vasco tem o amistoso amanhã, lá em Natal, diante do Montevideo Wanderers, do Uruguai. O Garré é um jogador que vem sendo observado, mas a leitura que é feita dentro do Vasco da Gama é a seguinte: o Garré não tem aquela intensidade, não é o lado de campo, foi até utilizado muito pelo Carille do lado direito, mas não tem essa intensidade. Ele é mais para jogar por dentro, podendo ser um substituto ao Felipe Coutinho, né? Naquela função, mas com uma dinâmica diferente. Então o Garré está sendo reposicionado, vamos dizer assim, dentro do elenco, para que encontre o espaço. Então é um jogador que o Diniz está tentando encaixar dentro dos movimentos que ele entende que são importantes para o Vasco da Gama. Zagueiro, gente, tem muita gente falando assim, pô, o Vasco vai contratar um zagueiro. Não vem zagueiro. A não ser que tenha uma grande oportunidade de negócio, ou o Luiz Gustavo saia, ou um dos Lucas seja negociado, mas fora isso, foco do Vasco é volante e atacante lá de campo. Esses são os focos nessa janela de transferência, até porque não há muito recurso. Então você tem que ser direto e reto e não errar o alvo. Trazer jogadores que venham ou com status de titular ou para brigar para ser titular. Entendeu? Porque, por exemplo, composição de elenco, o Vasco tem. E nesse momento está ganhando duas ótimas opções para compor o elenco e já brigar daqui a algum tempo, não sei se nesse semestre ainda, pela vaga titular. Falo do David, o DVD, e o Estrela. Um pouco mais avançado do que o outro. Aliás, jogadores que o presidente Pedrinho se identifica muito, né? E o Vasco hoje tem um olhar muito humano sobre esses atletas que vêm de grave contusão. Casos também do Paulinho, do Jair, agora o David que está recuperado, o Estrela também, o próprio Adson. Porque assim, torcedor, ninguém gosta, nenhum profissional sério, gosta de ficar fora da sua área de trabalho. Eu não sei qual é a sua área de trabalho, você pode até escrever aqui no comentário, mas você se imagina ficando 5, 6, 7, 8, 9 meses sem poder exercer a sua profissão? Claro que você vai ficar incomodado. Então assim, o Pedrinho, que passou por um grave problema quando era jogador, ele teve alguns problemas sérios na carreira, mas aquele de joelho, aquela contusão, joelho não, acho que foi a perna que ele quebrou, não foi naquela entrada violenta do zagueiro do Cruzeiro, que o tirou inclusive de seleção brasileira. Isso fez com que o Pedrinho humanizasse mais a relação presidente-jogador. Isso é muito legal, porque isso aproxima o atleta. O atleta é um ser humano. Eu aqui faço várias críticas e começo a entender também que algumas fogem do tom e procuro trazer um pouquinho mais para cá. Mas assim, porque há um lado do ser humano que a gente tem que analisar. Por exemplo, o Lloyd está em Angola, resolvendo um problema familiar grave. Ele precisa de apoio. Ele não podia ter viajado, cara, vai logo lá, resolve o que tem que resolver e volta para o Vasco. Não. Vai lá, fique o tempo que for e resolva. Tranquilo. É diferente. Não é a relação fria do empregador e empregado. Então, assim, e o David tem se empenhado muito nos treinamentos, um jogador que teve uma lesão séria de joelho em setembro do ano passado. Então a gente está falando já de 9 meses de recuperação, que é o tempo estimado normalmente desse tipo de contusão. Então, assim, o David voltou a treinar bem e tem impressionado. Ele é muito forte fisicamente e é um jogador que será daqueles 5 titulares que estarão no banco nesse momento. Daqui a um tempo. Pode ser que não nesse semestre, porque é normal, numa volta de contusão tão grave,
o cara levar mais tempo. Vídeo Paulinho, vídeo Jair. Então assim, mas se ele, digamos, está em julho, 4 de julho, daqui a 2 meses, em setembro, pô, ele conseguiu recuperar e tal, 1 ano após a cirurgia, agora tá legal. Ele vai ser importante naquela reta final para ser um substituto ao Ryan, ao Nuno, ou a quem vier para essa função também. Porque o Diniz precisa olhar para o banco e saber que ele tem ali pelo menos 5 titulares, né, que são 5 reservas, que vão entrar na equipe e não vão mudar o status. Não adianta botar o fulano no lugar do Ryan e o time cair. Aí não dá. Por isso que eu defendo os 16 titulares. Para fechar com você, torcedor, Felipe Coutinho deve vestir a camisa 10, realmente. Foi uma conversa que já rolou nos bastidores com o atleta. Uma notícia que foi divulgada essa semana pelo Emerson Rocha, do Atenção Vascaínos. Mas essa mudança passa muito além. Sai do 11, vem para o 10, que era do Paê, o Paê foi embora e tal. Passa por algo maior, é um símbolo maior. É um símbolo de responsabilidade, é um símbolo de mais crescimento, de entrega que ele está tendo e de reconhecimento. Então, assim, isso tudo, esses ingredientes todos somados, fazem com que a camisa 10 seja entregue ao Felipe Coutinho. No hemisfério sul, né? Na América do Sul, é frio, mas é calor em quase todo o resto do mundo, né? Quase todo o resto do mundo. Na Ásia é calor, na América é calor, na Europa é calor. Então, é esse desgaste pelo calor e pelo término, pelo final de temporada, os europeus sempre terão. A não ser que seja aqui, disputado aqui na América do Sul. O Brasil está frio nesse momento. Argentina, Uruguai também, aqui na América do Sul está bem frio. Então, talvez, se esse Mundial de Clubes for disputado por aqui, o calor não tenha tanta interferência. Provavelmente terá outros fatores, mas não será o calor o grande problema. Mas eu acredito, sim, que os clubes brasileiros, né, os clubes sul-americanos, de um modo geral, vão se preparar melhor para os próximos mundiais. Beleza, pessoal? Quero agradecer demais aí a audiência de todos, pedir a você que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, ajude a gente a crescer. Estou me programando para fazer alguns jogos do Vasco, né? Principalmente os de meio de semana. Acho que será muito importante e muito benéfico aqui para o canal. Para ver se a gente dá aí uma melhorada aí no número de inscritos, porque senão a gente acaba desanimando de fazer essas lives, uma vez que o YouTube paga muito pouco, porque temos poucos likes, poucas visualizações. Dito isso, vamos começar a ler os superchats, compartilhar com vocês aqui o que vocês pensam, né? Qual a opinião de vocês, e a gente vai debatendo. Alan Sérgio, dizem que o Lloyd e o DVD estão treinando muito bem. Bom, esse é um tema, Alan Sérgio, que eu posso falar com propriedade. Tem um monte de gente que arrebenta no treino, mas chega no jogo, ele não joga. Eles não vão bem. Tem alguns atletas que saem de férias e voltam, às vezes, abaixo do peso. Tem outros que vão de férias e voltam acima do peso. Embora esse recesso do Vasco da Gama aí não deve ter modificado muita coisa, porque foi um recesso curto. A verdade é que os clubes hoje não abrem mais para a imprensa, eles divulgam aquilo que eles querem, né? Então, o David ainda precisa passar por uma série de etapas
para poder ser escalado como titular e ser, talvez até o jogador que deixou uma certa nostalgia, uma certa saudade quando ele se machucou, porque vinha assim jogando muito bem dentro do esquema do Rafael Paiva, jogando aqui fechadinho, saindo em velocidade no contra-ataque. Eu acho que de alguma maneira ele deixou a gente acreditando de que ele poderia evoluir bastante, e aí ele se machucou. A gente tem que lembrar que o Jair se machucou e depois não voltou como ele estava jogando antes. A gente tem que lembrar que o Paulinho, né, acho que o mais emblemático deles é o Paulinho, que se machucou e também depois não voltou mais a ter as boas atuações que havia tido lá atrás. Então, eu prefiro me apegar sem pessimismo a isso, e se o David arrebentar, e aí seria para mim uma grande surpresa, mas uma surpresa super agradável. Não vou criar uma expectativa de que ele vai ser o grande reforço do Vasco para esse resto de temporada, porque eu não acho que seja. Acho que nesse primeiro momento o Fernando Diniz vai manter, né, 2 volantes, Nuno e Felipe Coutinho, e com Ryan e Verratti lá na frente. Não acho que nem Lloyd, nem DVD, nem Adson, a não ser que seja contratado algum jogador extraordinário que faça com que esse técnico mude de ideia. É claro que o campeonato ainda faltam, o Vasco jogou 13 jogos, ainda faltam 25 rodadas. Essa minha ideia é para esse primeiro recorte, talvez até, se todo mundo, é claro, tiver à disposição do técnico, para esse primeiro jogo, no dia 13 de julho, contra o Botafogo em São Januário, e depois as coisas possam mudar. Mas é exatamente assim que eu penso. Acho que ficou na cabeça do torcedor, mas ficou também na cabeça do Fernando Diniz a expectativa de que ele encontrou uma formação que ainda não é ideal, mas que é a melhor do momento. Tá bom, Alan Sérgio? Obrigado, hein? Mais uma vez, foi nota 10 a sua participação aqui na última sexta-feira. Quem quiser participar da live aqui comigo, manda um direct para mim no meu Instagram, me segue lá também. Manda o seu contato, eu vou te adicionar aos meus contatos aqui no WhatsApp e vou te mandar um link para você entrar e fazer essa live comigo na próxima sexta-feira, dia 4 de julho, dia do jogo dos jogos, né? Do jogo do Fluminense e do jogo do Palmeiras. Será uma data importante. Acho que 4 de julho é o dia da independência, né, nos Estados Unidos. Eu acho que é, né? Independence Day. Sou muito bom com essas coisas não, pessoal. Eu fui na escola muito pouco. Gostaria da compreensão de todos. Mas também será um dia super importante para a cidade do Rio de Janeiro, para a cidade de São Paulo, para o Brasil, no modo geral. Tá bom? Um abraço. Rapaz, eu deveria... Peraí. Aí, chamaria. Deixa eu abrir essa live também no TikTok. Ai. Eu tenho que me programar melhor. Só um minutinho, gente. Só um minuto que era pertinente. Eu não tiro uma vírgula do que eu falei. Eu não tiro uma vírgula do que eu falei. E reafirmo. O Vasco contratou um profissional para trazer reforços. Galera, eu estou aqui ao vivo no meu canal do YouTube, Leonardo Baran, galera do TikTok. O Vasco
Talvez vocês não estejam me ouvindo bem, que eu estou falando baixinho. Vai no meu canal do YouTube. O Vasco, me avisa aí se o som tá bom. O Vasco contratou um profissional para trazer reforços. Gente, 25 dias que ele está no Vasco. E até agora, ainda nada. Ainda nada. Então, eu fiz essa cobrança ontem e acho pertinente. Acho pertinente. As contratações agora, elas vão chegar. Elas estão chegando, né? Tardia, ok. Melhor mais tarde do que nunca, né? Não tem essa frase? Mas que perde-se um período importante de trabalho do Fernando Diniz, perde-se. E eu falei isso ontem. E estou reafirmando aqui. O Fernando Diniz está tendo mais de 20 dias para trabalhar. Mais de 20 dias para trabalhar. Ele não terá mais essa oportunidade. Ele não terá mais essa oportunidade durante o ano. Gente, me ajudem aqui. Eu estou aqui no TikTok também, estou recebendo mensagem. Convida para ser co-host. O que é isso? Eu sou novo na parada. O que é co-host? Já recebi uns 3 convites para ser isso. Eu não sei o que é. Eu não posso aceitar esse convite. Alguém me explica? Se puder explicar aqui no YouTube, na mensagem, porque eu consigo ler melhor, eu agradeço. Eu não sei o que é co-host. Me explica aí. Então, galera, eu fiz essa cobrança. 25 dias trabalhando e nenhuma contratação. Porque ele não chegou a 25 dias. Né? Ele não chegou. Eu vou falar sobre o Richarlison aqui na live. Ele já estava trabalhando. Quando ele foi anunciado, ele já estava trabalhando. Não, ele começou a trabalhar quando anunciado. Ele estava trabalhando antes de desembarcar no Brasil. Ó, de novo, eu estou recebendo um convite para ser co-host. Eu não sei o que é co-host. Eu preciso saber o que é. Me avisa aqui, galera, que parada é essa aí. E você que está mandando selo para presentear, obrigado pelo carinho. Bola aí também. Ó, mais um para ser co-host, sei lá o que é isso. Olha aqui, ó. Então agora, o Thiago Mendes está sendo contratado e a primeira contratação, me parece, do Admar Lopes, né? Agora vamos lá, o Thiago Mendes. Vou falar sobre o Felipe Coutinho, vou falar sobre o Richarlison, hein? O Thiago Mendes estava há 2 anos jogando no Catar. Ele é um jogador de boa performance. Pouquíssimas contusões, muitas minutagens por onde passou. Jogador sem lesão, isso é muito importante, jogador sem lesão. Mas ele estava 2 anos no Catar. O que eu quero dizer com isso? Qualquer jogador que fique 2 anos jogando nesses mercados assim, alternativos, vou colocar dessa maneira, como Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita, China, né? Há que se ter um período de adaptação grande. Eu já estive no Catar 3 vezes, já estive 4 vezes. Não, 3. Eu já tive 3 vezes no Catar, eu já tive 3 vezes na Arábia Saudita, eu já tive 1 vez nos Emirados Árabes. Durante boa parte do ano é muito quente, é muito calor. Não à toa, tivemos uma Copa do Mundo lá em dezembro. Os treinos lá são no período da noite. Eu vou falar uma coisa para você. As pessoas, elas não saem na rua de dia. Elas não saem na rua por conta do calor. Elas não saem. A rua está vazia, não tem ninguém andando. Pouquíssimas pessoas no shopping. O dia para essa turma começa 5h30, 6 horas. Quando o sol vai baixando, aí é que todo mundo começa a sair. 2h30 da manhã, 3 horas da manhã, é comum. A rua está cheia. Shopping aberto em alguns lugares, as pessoas estão trabalhando. É comum, é uma cultura
completamente diferente. Porque durante o dia é muito difícil você render. É um calor intenso. Então, lá, os treinamentos, eles são em períodos da noite e muito curto. O intervalo de jogos é grande. Você não tem tantas competições. Por conta do calor, por conta da baixa intensidade de treinamento, o jogo ele também tem uma velocidade ainda menor do que a velocidade no Brasil, mal de readaptação. Felipe Coutinho passou por isso e tantos outros que vieram do Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita, tantos outros passaram também. E o Thiago Mendes vai passar. O Thiago Mendes vai passar. Quanto tempo o Thiago Mendes vai precisar se adaptar? Não sabemos. Nem ele sabe. Então, essa contratação, ainda que tardia, é ótima, ainda que tardia, mas o Vasco deveria ter contratado antes, para ele estar 20 dias aí treinando com o Fernando Diniz. 20 dias. Olha, a informação é que ele está entrando no avião no Catar. Entrando no avião. Amanhã, o Vasco está jogando. Hoje o Vasco também entra no avião. Ele chega no Brasil, no Rio, e o Vasco está indo para Natal. Então ele vai se apresentar ao time do Vasco quando? Né? No dia 6, no dia 7. Não vai jogar dia 12, porque você só inscreve jogador a partir do dia 13. Ele tem condições de jogar no dia 15. Ele vai pegar alguns dias de folga, já está de folga há muito tempo, ele está treinando, não deve estar. Não deve estar. Então, eu não estou aqui, eu estou validando a contratação. Eu gosto da contratação, eu acho uma boa essa contratação, mas eu estou dizendo que pode ser que precise de um período de adaptação, porque é normal. O Doguinho Pro, co-host é pedir para participar ou ser anfitrião na live. Tá, mas como assim? Não dá para participar como? De entrar na live, é isso? Entrar na live não dá, porque eu estou conversando com vocês aqui, né? É isso mesmo, o Doguinha Pro? Para entrar na live, para conversar com... Vasco inicia negociações por Nicolás Tagliafico e pode liberar Paulo Henrique. O Vasco da Gama promete agitar mais uma vez o mercado de transferências. Segundo a apuração de bastidores, o clube iniciou conversas com representantes do lateral esquerdo Nicolás Tagliafico, atualmente no estar sem clube. A diretoria cruzmaltina vê no argentino uma oportunidade estratégica para reforçar a defesa com um nome experiente, técnico e vencedor. Tagliafico, de 31 anos, extra livre no mercado e está em busca de novos ares após perder espaço na sua última equipe. Campeão da Copa do Mundo com a Argentina em 2022, o jogador também acumula passagens marcantes pelo Ajax, da Holanda, onde foi destaque em campanhas europeias. A chegada do jogador, no entanto, pode implicar na saída de um atual atleta do elenco vascaíno. O lateral direito Paulo Henrique, que também atuou improvisado pela esquerda em algumas partidas, vem sendo especulado em outros clubes e pode ser negociado para dar espaço ao novo reforço. A diretoria já sinalizou que está aberta a propostas, especialmente de clubes brasileiros. A possível chegada de Tagliafico também pode significar uma mudança no elenco atual. O lateral Paulo Henrique, que tem recebido sondagens pode deixar o clube nas próximas semanas. A diretoria já foi comunicada sobre o interesse de outras equipes no jogador e não descarta negociá-lo para abrir espaço na folha salarial e no grupo principal. Vasco encaminha a saída de Jean Menezes para o futebol mexicano. O Vasco da Gama está prestes a concretizar mais uma movimentação nesta janela de transferências. O clube carioca encaminhou a saída do meio-atacante Jean Menezes, que deve retornar ao futebol mexicano nos próximos dias. As negociações estão avançadas, e um anúncio oficial pode ser feito em breve. Jean Menezes, de 31 anos, chegou ao Vasco nesta temporada vindo do Toluca, do México, mas não conseguiu se firmar na equipe titular. Apesar do esforço e da experiência internacional, o jogador chileno teve atuações discretas e acabou perdendo espaço no elenco comandado por Fernando Diniz. A decisão pela liberação partiu de um acordo entre o staff do jogador, a diretoria do clube e representantes do futebol mexicano, que demonstraram interesse em repatriar o atleta.
O destino mais provável é um clube da Liga MX, onde Jean Menezes tem mercado consolidado e bom histórico de desempenho. A saída de Menezes faz parte do processo de reformulação do elenco cruzmaltino, que busca abrir espaço na folha salarial e no grupo principal para a chegada de reforços pontuais, especialmente nas pontas e no setor criativo do meio-campo.